Uma das profecias mais intrigantes está acontecendo neste momento. Olá! Seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sagrada. Em Mateus 24, versículos de 3 a 10, enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos o abordaram em particular e perguntaram: quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de tua volta e do fim dos tempos? Jesus respondeu alertando-os a não serem enganados, pois muitos viriam em seu nome, alegando ser o Cristo, e enganariam muitos. Ele também mencionou que haveria notícias de guerras e rumores de guerras, mas instruiu para que não se alarmassem, pois esses eventos são apenas o começo dos acontecimentos que precisam ocorrer antes do fim. Segundo ele, nações e reinos entrariam em conflito, e haveria fomes, pestes e terremotos em diversos locais, todos estes sendo apenas o princípio das dores. Jesus também profetizou que os seguidores seriam entregues para perseguição, mortos e odiados por todas as nações por causa de seu nome. Antes de prosseguirmos com a profecia bíblica do fim dos tempos, gostaria de pedir a todos que estão em busca de proteção divina para deixarem um comentário abaixo com a frase: Jesus é meu único Salvador, pois é dele toda a honra e toda a glória do Pai. Compartilhem essa declaração de fé e após pedirem essa bênção, vamos continuar com o nosso conteúdo. Além disso, muitos se voltariam contra cada um, traições e ódios mútuos emergeriam entre as pessoas. Este discurso no Monte das Oliveiras, como descrito em Mateus 24, versículos de 3 a 10, detalha uma série de eventos e sinais que antecederiam a sua segunda vinda, um período também conhecido como o princípio das dores, onde destacou-se não somente os eventos cataclísmicos mas também a perseguição intensa aos crentes. Ao explorar as profecias sobre os tempos finais, é comum que os cristãos se concentrem nos aspectos mais dramáticos, como eventos catastróficos, o surgimento e declínio de nações, desastres naturais e fenômenos celestiais. Embora esses elementos sejam certamente significativos, eles podem eclipsar outras verdades cruciais e menos confortáveis, como a perseguição que Jesus predisse que seus seguidores enfrentariam. Jesus claramente alertou seus discípulos, conforme registrado em Mateus capítulo 24, versículo 9, eles os entregarão para serem perseguidos e mortos, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Este versículo ressalta vividamente que a perseguição é um aspecto fundamental da vida cristã, particularmente nos dias atuais. Longe de ser um fenômeno restrito aos primeiros tempos da Igreja, a perseguição é uma constante que continua e tende a se intensificar à medida que nos aproximamos do final dos tempos. Atualmente, em várias partes do mundo, cristãos enfrentam perseguições. Igrejas são incendiadas, ataques a locais de culto são frequentes, há detenções sem julgamento, sequestros, e fiéis são aprisionados e torturados por sua fé. Isso não é apenas uma narrativa, é a realidade que muitos vivem hoje. De acordo com o relatório de Vigilância Mundial de 2024 da organização Portas Abertas, mais de 365 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé, o que representa um aumento em comparação com anos anteriores. Esse aumento evidencia uma tendência crescente de intolerância religiosa. O relatório também destaca um aumento significativo nos ataques violentos contra cristãos, especialmente na África subsaariana, onde a instabilidade política e as atividades extremistas agravaram os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs. É interessante notar que, enquanto a atenção mundial frequentemente se volta para questões em Israel, Hezbollah e no Oriente Médio, cerca de 16 milhões de cristãos enfrentam deslocamento e perseguição na África subsaariana, com muitos deles localizados na Nigéria e na República Democrática do Congo. A falta de foco na perseguição em discussões escatológicas pode ser devido ao desconforto que o tema provoca. Falar sobre perseguição não se alinha com os sermões populares de prosperidade e conforto que são comuns em muitos círculos cristãos contemporâneos. Pregar sobre perseguição não é tão atrativo quanto discursos sobre 10 maneiras de ser abençoado, ou sobre Deus facilitando a compra de uma nova casa. Discutir o sofrimento por causa da fé pode ser desafiador e perturbador, levando os crentes a enfrentarem o verdadeiro custo do discipulado, a realidade da cruz e o potencial preço de seguir Cristo em um mundo que frequentemente rejeita sua mensagem. Importante é lembrar que Jesus não evitou este assunto, ele abordou claramente os desafios que seus seguidores enfrentariam, destacando que a perseguição seria uma consequência direta de sua ligação com ele. Em João capítulo 15 versículo 2 ele instrui: lembrem-se do que eu disse, o servo não é maior que seu mestre. Se me perseguiram, perseguirão vocês também.
Esta relação entre a perseguição sofrida por Cristo e por seus seguidores destaca que enfrentar adversidades por causa do Evangelho é parte intrínseca de representar seu nome. Além disso, o Novo Testamento está repleto de exemplos e ensinamentos que confirmam a realidade da perseguição. Apóstolos como Paulo, Pedro e João discorreram profundamente sobre o sofrimento por Cristo, interpretando-o não como derrota, mas como privilégio e afirmação da fé. O livro de Atos e as epístolas oferecem inúmeros relatos de como a igreja primitiva lidou com provações e tribulações, solidificando a ideia de que a perseguição é um elemento esperado no caminho cristão. Estevão, o primeiro mártir cristão, teve uma visão divina enquanto enfrentava a morte. Durante seu apedrejamento, ele olhou para o céu e testemunhou a glória de Deus, com Jesus à direita de Deus, fortalecendo sua fé até seus últimos momentos. Ele declarou: "Vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus." Essa visão impressionante trouxe conforto a Estevão enquanto enfrentava a perseguição, destacando sua fé inabalável até o último momento. Assim, ao estudarmos as profecias sobre os últimos tempos e buscamos compreender os sinais que apontam para eles, é essencial não ignorarmos o claro ensinamento bíblico sobre a realidade da perseguição. Reconhecer essa verdade nos desafia a refletir sobre a profundidade de nossa fé, nos encoraja a perseverar diante das dificuldades e nos prepara para encarar quaisquer provações, com a certeza de que a vitória final está garantida em Cristo. Agindo dessa maneira, não apenas aceitamos a realidade da experiência cristã, mas também nos alinhamos com o coração do Evangelho, que nos chama a tomar nossa cruz e seguir a Jesus independentemente do custo. Aqueles que creem em Cristo devem estar cientes da inevitabilidade da perseguição, uma verdade que se torna ainda mais relevante à medida que o retorno de Jesus se aproxima. As Escrituras deixam claro que seguir a Cristo significa inevitavelmente enfrentar oposição. Isso não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza para aqueles que dedicam suas vidas genuinamente a Ele. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito de forma clara: "Todos os que desejam viver de forma piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos." Esse ensinamento reafirma que a perseguição é uma parte integral da caminhada cristã e deve ser enfrentada com fé e coragem. O simples desejo de viver uma vida dedicada a Deus inevitavelmente resultará em perseguição. O livro de Apocalipse expande essa ideia ao descrever um período futuro de perseguição intensa. Esse período fala de um tempo em que aqueles que recusarem a marca da besta serão proibidos de comprar ou vender, enfrentando desafios sem precedentes. Essa profecia retrata um nível de perseguição sem igual na história, direcionado especificamente aos seguidores de Cristo. As Escrituras são claras ao afirmar que a perseguição não é uma exceção, mas uma característica essencial da jornada cristã. Como seguidores de Cristo, somos chamados não apenas a crer nele, mas também a participar de seus sofrimentos. A rejeição e hostilidade do mundo a Jesus se estendem naturalmente aos seus seguidores. Se vivermos verdadeiramente como discípulos de Cristo, moldados à sua imagem e guiados por seus ensinamentos, a oposição do mundo é algo a ser esperado. Por outro lado, se somos prontamente aceitos pelo mundo, isso pode ser um indício de que não estamos refletindo integralmente os ensinamentos e o caráter de Cristo. Essa compreensão não deve nos causar medo, mas sim inspirar um compromisso resoluto de permanecer firmes na fé, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar em nome de Cristo. Mantenha-se firme, continue fiel e nunca retroceda por causa de Cristo. A realidade é que se você realmente é um seguidor de Jesus Cristo e um discípulo genuíno, o mundo certamente o rejeitará. Se o mundo não o odeia, pode ser um sinal de que sua vida não reflete os valores de Jesus Cristo. Os primeiros apóstolos enfrentaram intensa perseguição, e nós também devemos estar preparados para isso. A perseguição é uma realidade que nenhum crente genuíno pode evitar, ela é inevitável. O apóstolo Paulo expressou seu desejo de conhecer Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição, bem como a comunhão de seus sofrimentos, desejando conformar-se à sua morte. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 16 a 18, lemos sobre a razão pela qual a perseguição é inevitável para os seguidores de Cristo. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também sejamos glorificados com Ele. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Esse trecho destaca de maneira profunda a nossa adoção como filhos de Deus e como essa identidade está ligada ao sofrimento em comunhão com Cristo.
De acordo com as tradições da Igreja, os apóstolos enfrentaram perseguições severas. Pedro, por exemplo, teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado do imperador Nero, datado aproximadamente no ano 64 d.C. Mateus, tradicionalmente reconhecido como o autor de um dos evangelhos, teria sofrido o martírio na Etiópia, onde foi morto pela espada após completar seu ministério. Apesar de as tradições sobre sua morte serem escassas, o consenso é que ele entregou sua vida como testemunha fiel de Cristo. Essas histórias mostram como a fidelidade à mensagem do Evangelho frequentemente veio acompanhada de um alto custo. Os apóstolos enfrentaram perseguições severas por causa de seu amor e fidelidade a Jesus Cristo. Ainda hoje, em diversas partes do mundo, possuir uma Bíblia é considerado ilegal, e declarar o nome de Cristo pode resultar em punições graves. Há relatos de cristãos que perderam seus empregos simplesmente por professarem sua fé e seguirem os ensinamentos bíblicos. Lamentavelmente, muitas pessoas têm escondido seu amor por Cristo na tentativa de serem aceitas pelo mundo, o que representa um grande perigo espiritual. A Bíblia alerta claramente contra o risco de buscar a aprovação do mundo em vez de priorizar a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, está escrito: "Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus." De acordo com os ensinamentos bíblicos, no dia do julgamento final, Jesus Cristo será o advogado de todos aqueles que o aceitaram como Salvador. Nesse momento solene, ele estará como testemunha justa ao lado de seus seguidores, confirmando sua fé perante Deus Pai. Essa verdade é especialmente significativa para os cristãos que vivem em países desenvolvidos, onde professar a fé cristã tem sido historicamente mais fácil, especialmente em comparação com os desafios enfrentados por cristãos em outras partes do mundo. Em algumas regiões, declarar sua fé em Cristo pode custar a vida. Contudo, mesmo em nações consideradas seguras, a tendência de evitar perseguições pode levar muitos a comprometerem sua fé ou a não a expressarem abertamente. Embora tenhamos a segurança de nossa fé, é preocupante observar que alguns crentes ainda comprometem sua lealdade a Cristo em troca de aceitação social. Esse comportamento levanta uma questão crucial: se o medo da rejeição social pode abalar nossa fidelidade, como reagiríamos diante de uma perseguição real? Este é um chamado para que todos os cristãos permaneçam firmes em sua fé, demonstrando coragem e compromisso inabalável com Cristo, independentemente das opiniões do mundo ou das dificuldades que possam surgir. Tal firmeza não apenas glorifica a Deus, mas também nos fortalece para enfrentar as provações, evidenciando o poder transformador da verdadeira fé em Jesus. Sabendo o que já sabemos, reconhecemos que o inferno é uma realidade, um lugar eterno de choro e ranger de dentes, onde quem entra não sai. Também sabemos que aqueles que não nascerem de novo terão esse destino. No entanto, muitas vezes guardamos o Evangelho para nós mesmos por timidez, medo, vergonha ou receio da perseguição. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Essa passagem destaca uma advertência séria. Aqueles que não estão dispostos a ser associados a Jesus aqui na Terra não terão direito de reivindicar associação com Ele na eternidade. Um dos sinais mais evidentes de que estamos vivendo os últimos dias é a intensificação da perseguição à Igreja. Assim como sabemos que o retorno de Cristo se aproxima, também podemos ter certeza de que a Igreja enfrentará níveis crescentes de oposição. Não há como ser um cristão genuíno e escapar completamente da perseguição. Esse é o custo de seguir a Cristo, mas também é a prova de uma fé verdadeira e inabalável.